Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouquinho do objeto chamado Application. Lembrando, nós temos aqui um objeto que quando ele foi programado, quando ele foi criado, desenvolvido, ele era chamado de classe. Esse objeto ele pode ser ponto método, que é uma ação. Ele pode ser ponto propriedade, que é uma qualidade. E ele também pode ser um evento. Além disso, nós temos também os parâmetros. Essa matéria foi explicada na aula de teoria. E essa aula de hoje é uma continuação do curso de teoria. Então, hoje eu vou continuar o curso falando um pouquinho sobre essa parte aqui, objetos. No Excel, nós temos uma hierarquia de objetos. Nós temos, em primeiro lugar, absoluto, o Application, que é o próprio Excel. Esse application ele pode ter vários arquivos abertos, chamados de workbooks. Então, esse application ele pode ter vários workbooks. No nosso caso, desse exemplo aqui, nós estamos no Excel e esse Excel tem apenas uma parte de trabalho. Então, eu estou no Application Excel somente com Workbook. Cada Workbook é composto de várias planilhas, que a gente chama de Sheets. Sempre Sheet com dois S. Então, cada Workbook tem um conjunto de Sheets. Sheets, por sua vez, tem um objeto abaixo dela chamado de Cells, que são todas as células de uma Sheet, todas as células de uma planilha. Abaixo de cells, nós temos ranges, que são intervalos de células. Pode ser uma célula só, pode ser duas células, ou pode ser também todas as células. Tá? Além disso, nós temos também um objeto separado aqui, que pode ser um chart. O chart ele pode ser um objeto no mesmo nível de sheets, então ele pode ser um gráfico. Chart é gráfico, né? Ele pode ser um gráfico que é uma planilha, ou ele pode também estar abaixo de sheet e ser um objeto dentro de uma planilha. Então ele pode ficar no mesmo nível das planilhas, ou ele pode ficar um nível abaixo aqui dentro de uma planilha. Ok? Então esses daqui são os principais objetos que nós trabalhamos no Excel. Vamos voltar aqui para vocês verem se vocês entenderem. Em primeiro lugar, eu tenho a caixa que segura tudo. Ela é o Application. Em Application, eu posso abrir vários workbooks, que são meus arquivos. Cada arquivo tem várias planilhas, que são sheets. Sheet tem um conjunto de células chamado cells. São todas as células. E eu também, abaixo disso, eu tenho ranges, que são intervalos de células. Pode ser uma célula só, ou várias células. Aonde que eu posso ver claramente isso? Se eu abrir o meu VBE e clicar nesse ícone aqui, nada resume melhor esse ícone do que esse desenho. Eu tenho uma caixa grande com várias caixinhas pequenas entrando dentro dela. Imagine que essa caixa grande é o Application, onde todos os objetos fazem parte dela. E cada caixinha dessa daqui é um objeto. Cada objeto desse contém, vou voltar aqui no Excel, cada objeto desse contém, difícil. Cada objeto desse contém métodos, que são ações, propriedades, que são qualidades, e eventos, que são ganchos, onde eu consigo executar uma macro com uma tarefa que o Excel vai executar.
E para direcionar melhor essas atividades, eu uso parâmetros, ok? Então eu vou falar disso daqui a pouco, mas só para vocês terem uma ideia. Na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre esse primeiro objeto aqui, que é o Application Excel. Deixa eu voltar lá no meu VBE, eu estou nesse botãozinho aqui, Pesquisador de Objetos, e eu vou mostrar aqui desse lado todos os minhas classes, os meus objetos que foram feitos para construir o Windows. Se eu clicar, por exemplo, em Application, com 2 P's, em vez de pesquisar, eu vou procurar ele aqui, Application. Eu tenho aqui, mão no cartão, propriedades, esse tijolo verde voando no ar, métodos, que são ações, e o trovão são eventos. Então, nós temos método, é um tijolo verde no ar, propriedade, mão no cartão, e evento, um trovão. Voltando para cá, vamos ver novamente. Nós temos aqui, então, nossos objetos e nossas propriedades, métodos e eventos. Ok? Desse lado aqui, eu também tenho 2 balãozinhos. 2 balãozinhos significam propriedades. Propriedades ficam aqui armazenadas desse lado. Tá? Hoje nós vamos falar, como eu falei anteriormente, vamos falar de application. Então eu vou estar dando um resumo geral para vocês de propriedades, métodos e eventos de application. Ok? Vamos lá. O primeiro método que a gente vai ver vai ser um método chamado application.onTime. OnTime define uma macro para ser executada em um determinado tempo. Então, vamos lá, vamos ver aqui o exemplo. Inserir modo. Subir. Disparar macro. Opa. Vou colocar um underline aqui. Desculpa. Deixa eu tirar isso daqui, jogar isso para cá, disparar macro. E vou ter uma macro importante. Submacro importante. Essa macro importante vai só me dar uma mensagem. E o que eu posso fazer agora é o seguinte: eu posso configurar uma hora para disparar essa macro importante. Então eu usaria o objeto Application. Eu sempre escrevo tudo minúsculo, porque quando eu dou Enter, depois ele passa para maiúsculo. Ao escrever o nome do objeto com 2 P's e clicar em ponto, eu consigo ver uma coisa chamada IntelliSense. Ele já identificou o objeto que eu estou trabalhando e está me mostrando todos os métodos, propriedades e eventos que eu posso usar para esse objeto. Então, eu vou agora colocar o objeto OnTime. E está aqui. No OnTime, eu tenho 4 parâmetros. Quando eu aperto espaço, aparecem os parâmetros nessa barra amarela. E o primeiro parâmetro que ele pede é o primeiro tempo. Está aqui em negrito, earliest time. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar time value às 9 horas da manhã. Eu quero executar a macro importante. Faltou fechar esse parênteses aqui. Pronto, já está feito. Se eu apertar play nessa macro, deixar meu computador ligado, às 9 horas da manhã ele vai executar esta macro. Outra maneira de fazer é assim. Eu posso usar time serial e colocar 9,0,0. Tirando essas aspas aqui. E alguma coisa está errada, faltou o E aqui. Eu percebi que está errado porque não passou as iniciais para maiúsculo.
Então, eu posso escrever time value, como se fosse um relógio digital, ou posso escrever time serial, e escrever hora, vírgula, minuto, vírgula, segundo, dessa maneira. Ok? Às vezes, quando você está executando uma macro, às vezes quando você quer executar uma macro, uma outra macro pode estar sendo executada. E duas macros não podem ser executadas ao mesmo tempo. Então, o que eu posso fazer é setar um tempo de espera. Posso vir aqui e criar o seguinte. Próximo tempo vai ser outro time serial 9 e 5 e vou colocar aqui como true, significando que eu tenho um segundo horário. Se ela não conseguir executar às 9 horas, a macro importante, ela vai executar às 9 e 5, essa macro importante. Ok? Uma outra coisa que eu posso fazer, uma outra aplicação que eu posso fazer, é colocar um tempo para executar agora mais algum tempo. Então eu poderia fazer o seguinte: application.onTime, vou copiar daqui de cima, application.onTime, e vou colocar agora, now, mais time value de 5 segundos. Então, se eu executar essa macro, ela vai pegar a hora desse momento, vai somar com 5 segundos, e quando chegar nessa hora, no meu relógio do meu Windows, ele vai executar esta macro. Macro importante que está aqui embaixo. Ok? Então, essa foi o método application.onTime. Eu também posso usar um segundo método chamado application.wait. E esse application.wait é ótimo para dar a mensagem para o meu usuário. Eu posso colocar wait time value 5 segundos. E a macro ficará parada 5 segundos esperando para ser executada. Ok? Essa foi a primeira parte do nosso assunto, do nosso objeto application. Nos próximos dias, eu vou continuar passando a matéria passo a passo para vocês. Aqueles que quiserem fazer o curso com a gente, podem entrar em macrosproexcelnapratica.com.br e fazer o curso completo de lá e ter acesso a uma série de dicas, uma série de outras oportunidades que só quem faz o curso tem acesso. Ok? Obrigado e até a próxima.